Tudo bem. Lembro também que o evento de hoje, né, é incentivado, né, é promovido também por um dos grupos da casa, uma dessas células, iniciarem agora o estudo da Gênesis. É um grupo de obras básicas, o Gineu, muitos companheiros aqui compõem o grupo e que começaram agora há pouco tempo a estudar essa obra. E Marshall, né, também, juntamente com o Gineu, conversaram com o Cosme a possibilidade de Cosme vir aqui e nos brindar com esse profundo conhecimento. Cosme, para quem não conhece, é um profundo estudioso das obras kardecianas. Tem um quadro no programa Vida em Foco, Aprendendo com Kardec, e muitos outros. Tem livros aí que estão à disposição, né, para serem adquiridos também a respeito desses estudos. Mas eu não vou me alongar aqui, vou passar a palavra ao Cosme e agradeço mais uma vez. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez nesta casa, principalmente para conversarmos sobre uma das obras fundamentais do Espiritismo, a obra Gênese. Como a gente pretende fazer? Eu vou falar por uns 40 minutos, mais ou menos, para provocá-los, e aí abrimos para questões. Eu acho que seria muito proveitoso se a gente pudesse responder dúvidas em torno dessa obra que vocês queiram formular. Sempre eu faço uma ameaça, se vocês não fizerem pergunta, eu vou continuar falando, o que vai ser muito pior para vocês, porque ficar na posição de ouvir é muito pior do que na posição de falar. Então vamos fazer assim, eu vou fazer uma provocação, dando um panorama geral dessa obra. Essa obra ela foi publicada na primeira edição, no ano de janeiro de 1868. Lembrando que foi o maior grande livro de Allan Kardec antes de sua desencarnação, que ocorreu em março de 69. Ao longo do ano de 68, saíram 4 edições da obra Gênese, e logo após a morte de Kardec, saiu a 5ª edição, um livro que hoje a maioria estuda na Casa Espírita, é o livro da 5ª edição, que foi publicada após a morte de Allan Kardec. Tem pequenas alterações entre a 5ª edição e as outras 4 edições que foram publicadas ainda quando ele estava encarnado. Essa obra, como vocês sabem, quem já me acompanha há muito tempo, sabe que essa obra é a obra que Kardec utilizou para aprofundar a primeira parte do Livro dos Espíritos. A parte intitulada das causas primeiras, onde Allan Kardec vai estudar na Gênese e aprofundar esta primeira parte. Na primeira parte da Gênese, como nós vamos ver pelo próprio título, a Gênese também tem 3 partes. Foi um livro construído em 3 partes. A primeira parte tratando da Gênese, como nós vamos ver, a segunda dos milagres e a terceira das predições. É muito importante quando a gente vai estudar a obra, eu costumo dizer que de Kardec não dá para perder nada. A gente tem que estudar primeiro a contracapa da obra. Tá? A contracapa da obra precisa ser estudada. Kardec não tem nada que você... Para facilitar aqueles que estão me ouvindo, eu transcrevi a contracapa da obra aqui no texto. Mas essa contracapa é muito ilustrativa, porque é uma síntese do que tem na obra. Daí a sua importância. Eu digo que não desperdiço nada. Tudo que Kardec coloca é muito bem pensado do ponto de vista didático. Ali está o conteúdo da obra. Como vocês vão ver, o conteúdo aqui por Kardec foi proposto em 4 grandes conteúdos, embora ele tenha colocado o livro em 3 partes. Isso me chamou a atenção durante muito tempo. Eu demorei muito tempo para entender por que ele botou 4 conteúdos e dividiu o livro em 3 partes. Depois eu comento um pouco disso para vocês. Então ele vai dizer quais são os conteúdos desse livro. Primeiro, a doutrina espírita a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ele vai discutir essa tese. Como surge a doutrina espírita como resultado do ensino dos espíritos. Então, esse surgimento, essa criação do espiritismo
vai ser um tema especial dessa obra. Depois, a ciência é chamada a constituir a Gênese, de acordo com as leis da natureza. Aqui Allan Kardec vai estudar o tema da origem da matéria e da origem do espírito. Por isso ele fala que a ciência vem ajudar. No que diz respeito à origem da matéria, do corpo, dos seres vivos, da matéria em geral, as ciências vão contribuir. No que diz respeito à origem do espírito, aí é a ciência espírita que vai dar a sua contribuição. Então, esse tema da gênese, da criação, da origem, tanto do mundo corporal quanto do mundo espiritual, é o outro tema abordado por ele. Depois, Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Isso aqui é algo muito importante. Quando Kardec vai discutir os milagres, vai mostrar que não há milagres no sentido etimológico do termo. Aquilo que seria uma abrogação das leis, um descumprimento das leis. Os milagres, não no sentido etimológico, ocorrem sempre no próprio funcionamento das leis. Então ele vai mostrar que não é preciso pensar num sistema em que Deus violasse as próprias leis, para explicar os fenômenos, para entender os fenômenos. Ele vai mostrar como você pode explicar todos os fenômenos apenas a partir das próprias leis. A física, a química, a biologia procura isso ao estudar o mundo corporal. E o espiritismo apresenta as leis no que diz respeito ao espírito. Então, a partir de leis naturais, você pode explicar os fenômenos. Não é preciso apelar para milagres. Então, esse é um tema importante. E, por último, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, aqui Kardec vai tratar das predições. Como é possível fazer predições? E ele vai estudar com profundidade como você pode pensar passado, presente e futuro de tal maneira que uma teoria coerente, consistente sobre a predição do futuro que respeita uma das leis naturais fundamentais, que é a lei de liberdade, o livre-arbítrio humano. Como conciliar o livre-arbítrio com a possibilidade de previsão do futuro. Então, esses são 4 temas pesados, como a gente pode ver. Esses 4 temas, eles serão abordados da seguinte maneira. O primeiro tema, sobre a origem do Espiritismo, como o Espiritismo surge a partir do ensinamento dos Espíritos, ele vai tratar no capítulo 1º da primeira parte, que é o capítulo que eu hoje quero provocar mais vocês, nesse capítulo 1º. Não pensa que daria para a gente ir mais do que isso, aliás, a gente não vai conseguir ver nem meia dúzia de itens desse capítulo 1º. É um capítulo que tem 62 itens e é impossível, a gente demoraria alguns meses para passar por esses 62 itens. Mas nós vamos então dar uma pincelada apenas nesse primeiro capítulo da Gênesis, onde ele vai discutir a origem do Espiritismo. Depois, para estudar o segundo tema, que a ciência é chamada a constituir a Gênese, ou seja, o tema da Gênese, ele vai tratar do capítulo 2 ao capítulo 12º, que é a primeira parte da obra A Gênese. Ele vai estudar as origens. Depois, para estudar o terceiro tema, vai ser do capítulo 13 ao capítulo 15. E, por último, o último tema do capítulo 16 ao capítulo 18. Então, veja, a Gênese inteira tem 18 capítulos que serão aprofundados. Uma outra forma de ver seria assim. A primeira parte, a Gênese, ela vai ter esses 12 capítulos. O primeiro capítulo que eu quero discutir um pouquinho com vocês é o caráter da revelação espírita. Depois Allan Kardec vai tratar da Gênese, numa lógica especial. O primeiro elemento tem que ser o gerador de tudo, ele tem que tratar de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então esse é o elemento chave que ele vai ter que abordar aqui. Mas ele vai tratar agora de alguns problemas clássicos que envolvem a noção de Deus. Antes de ele entrar ali a partir da Gênese orgânica e depois para a Gênese espiritual, quer dizer, antes de recomeçar todo o processo da obra Gênese, Kardec tem que tratar de algumas questões que são espinosas. Uma das questões mais difíceis de toda a história da filosofia, que os materialistas costumam dizer como o argumento mais forte contra a existência de Deus, é o problema da teodiceia
como vai propor Leibniz, um grande filósofo lá no século XVII, a ideia do mal. Como explicar a origem do mal? Se Deus é soberanamente justo e bom, e o mal? Como fica? Então, esse é um problema gravíssimo que Kardec vai responder neste terceiro capítulo ali, que é o bem e o mal, onde ele vai discutir como entender a origem do mal, mantendo a ideia de um Deus soberanamente justo e bom. Então, não adianta você pensar no mal sem levar em consideração Deus. Aliás, nesse capítulo de Deus, Kardec vai ter uma habilidade especial. Depois de discutir a ideia de Deus e de colocar os seus principais atributos, qualidades de Deus, onde eu citei um deles, Deus é soberanamente justo e bom, é único, é imutável, é imaterial, os diversos atributos, Kardec mostra que esses atributos podem ser usados como um meio de pesquisa da verdade. Isso é algo inédito na história das doutrinas filosóficas ou morais. Usar os atributos de Deus como um guia para a obtenção da verdade. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você propusesse uma doutrina de torturas após a morte. Vou pegar um exemplo típico que a gente vai encontrar na obra de Kardec. Suponha que eu prego uma doutrina de tortura, que a alma após a morte vai ficar torturada, vai sofrer todo tipo de dores ou de torturas físicas, materiais. Kardec vai refletir. Se eu ponho uma doutrina como essa viola o princípio ou o atributo da soberana bondade ou justiça. Por quê? Basta você raciocinar como ele faz da seguinte maneira. Você considera a tortura algo justo? A tortura a um criminoso, você considera algo justo? Portanto, não consideramos que toda a nossa sociedade ocidental democrática, mesmo a transitória, veja, na nossa sociedade de hoje, os principais países democráticos do mundo aboliram completamente a tortura aos criminosos. Então, se uma pessoa é um grande criminoso que matou a mulher grávida, fez todo tipo de atrocidade, e ele poderá ser condenado, mas você não aprovaria nenhuma forma de tortura física. Se você não aprova nenhuma forma de tortura física, por que você não aprova uma tortura física? Há uma razão para isso. Por que a gente não aprova a tortura física? Porque se demonstrou que a tortura física não tem nenhum efeito de correção. Pelo contrário, ela tende a provocar mais ódio, ela tende a criar um caráter mais perverso e mais malvado ainda, ela não tem nenhum papel educativo. Então, se ela não tem nenhum papel educativo, a tortura física não pode ser utilizada. Esse foi um argumento clássico de um grande filósofo materialista chamado Bertrand Russell, que num debate na década de 50 com padres católicos, Bertrand Russell faz essa pergunta, porque os padres defendiam um lugar de tortura após a morte, cujo nome na teologia tradicional chama-se inferno, e Bertrand Russell começa o diálogo perguntando para ele se ele era a favor da tortura na Terra, se ele era a favor que os criminosos fossem torturados. E ele não sabia para onde o Russell estava levando o raciocínio. E o Russell vai então levando esse indivíduo a pensar, bom, você não é a favor então da tortura? Mas por que não? E ele deixa o indivíduo dar argumentos contra a tortura na Terra. Depois que ele coloca, o padre defende que uma forma de tortura é inadmissível, e ele fala, bom, mas então você aceita, você acha injusto a tortura? Não é perfeitamente justo. Não há nenhuma justiça aqui na Terra que aceitaria nenhuma forma de tortura. Aí você então levanta, bom, se você acha injusto que não haja tortura na Terra, você acha justo, então, que Deus tortura após a morte? Deus é menos justo que a gente? Exatamente esse argumento está em Allan Kardec. Exatamente esse argumento está em Kardec. A qualquer forma de tortura física violaria o conceito de justiça. Se para nós não é justo, muito mais razão não seria para Deus, porque a nossa justiça não pode ser melhor. Não pode ser mais justa, para usar uma forma mais metafórica de linguagem. A nossa justiça não pode ser mais justa que a justiça de Deus. Talvez era uma forma que Kardec propõe para você utilizar o atributo da divindade
para excluir certas propostas. Então ele vai dizer, nesse capítulo de milagre, toda doutrina, toda prática que violar ou que entrar em contradição com qualquer atributo de Deus, não pode estar com a verdade. Então ele usa esses atributos como um critério para a busca da verdade. Então se alguém faz uma proposta, você compara com os atributos de Deus. Se violar, você fala, isso não pode ser verdadeiro. Então ele dá esse exemplo clássico, esse exemplo aparece na obra de Kardec em vários lugares, que é o exemplo de que isso violaria exatamente o atributo da soberana justiça e bondade. Então, se você não aceita algo por achar injusto, e você tem bons argumentos para dizer que seria injusto, Deus não aceitaria com mais forte razão ainda. Porque se para você é justo, para Deus teria que ser algo mais especial ainda. A sua justiça não pode ser superior à justiça divina. Então, veja, esse é um exemplo simples de como nesse primeiro capítulo, nesse segundo capítulo sobre Deus, Kardec vai fazer o uso pela primeira vez dos atributos da divindade, não para ficar discutindo sobre Deus. Veja, ele não está usando o atributo da divindade para explicar Deus, ele está usando como um critério, diz ele, na busca da verdade. É o que a gente chama de filosofia, um uso heurístico ou epistemológico, boas palavras, né? Para você descobrir se uma proposta, se uma teoria pode ou não ser verdadeira. Se ela violar esses atributos, diz Kardec, ela não pode estar com a verdade. Então, que é um argumento que Russell usa muito tempo depois de Kardec, quase 100 anos depois, sem conhecer Kardec, né? Russell não conheceu as obras de Kardec, foi um filósofo inglês materialista de carteirinha, um homem muito inteligente, mas ele ia contra Deus por vários desses argumentos. Um era essa questão da maldade após a morte, da tortura que ele não aceitava, a outra era do bem e do mal, que é um dos problemas mais difíceis, e que Kardec vai atacar aqui no capítulo 3º, que a gente não vai entrar para analisar como Kardec responde ao mais difícil problema na história da filosofia contra a ideia de Deus, que é o problema da origem do bem e do mal. A gente não vai tratar disso aqui. Isso aqui já daria um seminário por algumas horas só para a gente discutir o que está por trás do argumento que Kardec usa e que os filósofos usam. Depois, então, Kardec vai atacar agora um tema que é especial antes de entrar na Gênesis, e mostrar que para você fazer uma discussão, você não pode desprezar a ciência, como se fez ao longo de toda a história das religiões. As religiões pegavam o seu livro sagrado, interpretavam ao pé da letra, desprezando o que a ciência havia colocado. Então Kardec vai pela primeira vez mostrar como as ciências poderiam ser utilizadas na compreensão de vários problemas que eram discutidos nos textos religiosos. Se você pega a Gênese de Moisés, o livro Gênese de Moisés, lá Moisés fala das origens, de como Deus fez o universo, de como ele criou a terra, de como surgiram os seres vivos, de como surgiu o homem. Então Kardec vai, pela primeira vez, mostrar como você pode usar a ciência para explicar essas questões que eram partes apenas da teologia, partes apenas das religiões. Então é importante ele mostrar isso. Ele vai fazer isso nesses capítulos todos, sobre a Gênesis, sobre os sistemas do mundo, até chegar depois nas duas Gênesis que faltam. Lembrando a vocês que na primeira parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe 3 causas. Deus, a causa primeira, dá origem a 2 outras causas. O princípio material ou a matéria e o princípio inteligente ou o espírito. São essas 3 causas que dão origem a tudo que existe. Então, Allan Kardec vai ter que discutir na obra Gênesis essas 3 causas. A Gênese primeira, Deus, que é a causa primeira. Depois, qual é a causa da matéria, a Gênese orgânica, e depois vai discutir, começou já com a Gênese antes da matéria, e depois a Gênese orgânica, até chegar na Gênese espiritual, como surge o espírito. Com isso, ele pegou os 3 elementos-chave, Deus, Espírito e matéria. E ele conclui essa primeira parte explicando agora a Gênese mosaica. O que ele vai fazer? Ele vai usar tudo que ele colocou antes para explicar o livro de Moisés na Gênesis. E você vai ver a beleza com que, pela primeira vez na história da humanidade, alguém faz uma leitura do livro Gênesis de Moisés
de uma forma totalmente diferente do que fizeram antes de Kardec, utilizando as ciências do mundo e a ciência espírita. Com a combinação dessas duas ciências, as ciências da matéria e as ciências do espírito, sendo utilizadas para explicar a Gênesis de Moisés. Com isso, ele mostra a beleza do próprio texto de Moisés. Uma vez que é possível fazer uma leitura daquele texto que seja coerente com a leitura que a ciência material apresenta e com a ciência espírita. Aqui vai uma observação importante. Nesses capítulos em que Kardec usa as ciências da matéria, ele está usando as ciências da matéria para explicar a Gênese. Ele não está propondo nenhuma revolução nessas ciências da matéria. Que ele vai deixar claro lá no primeiro capítulo, Caráter da Revelação do Espírito, que cabe às ciências estudar a matéria. Estudar a matéria não é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo vai estudar o Espírito. Então, às vezes as pessoas me mandam perguntas assim, mas Kardec errou, porque lá no livro Gênesis, lá no capítulo da Oceanografia Geral, o Espírito Galileu coloca que tem tantos satélites em Marte, mas na verdade tem muito mais. A ciência descobriu novos satélites em Marte. Isso é relevante. Kardec está usando as ciências da época para explicar a Gênese. Ele não está preocupado em mudar essas ciências. Ele mesmo vai dizer que toda a ciência progride. E os espíritos não estão preocupados em avançar as ciências materiais. Essa não é a missão deles. Kardec vai ter perguntas específicas sobre isso lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Kardec deixa muito claro que os espíritos não vão produzir revoluções nas nossas ciências. Quando revoluções científicas precisam acontecer, ou eles encarnam e vão produzir como encarnados, ou na inspiração de outros cientistas competentes que reencarnaram com essa missão. Não adianta você fazer uma reunião mediúnica e evocar espíritos para mudar o que a ciência material estabelece. Isso não acontece. Não é este o papel dos espíritos. Então, ali na Gênese tem muitas coisas que mudaram, que evoluíram, que se modificaram. Das ciências materiais que Kardec utiliza. Ele utiliza a geologia da época, ele utiliza a física da época, a astronomia da época, várias ciências de sua época. Várias delas sofreram evoluções no século XIX, no século XXI. Nenhum problema. Isso não significa que a Gênese está ultrapassada, porque o papel dele é dar um exemplo de como a ciência pode ser usada para compreender a origem, e não fazer nenhuma revolução nessa ciência. Então, a obra Gênesis é atualíssima. Ela não precisa de nenhuma alteração. As ciências que Kardec usou já sofreram, inclusive, várias alterações. Isso não torna a obra Gênesis nenhum problema desatualizada, porque você entende que ele está apenas usando essas ciências e não fazendo essas ciências. Ele não está fazendo geologia, não está fazendo física, não está fazendo astronomia. Está usando o conhecimento da época. Mas já com este conhecimento da época, ele é capaz de mostrar como esse conhecimento já era suficiente para você entender a origem de toda a matéria, a origem do mundo material, a origem dos corpos orgânicos. Isso é uma observação importante para que a gente não tenha esse tipo já de pergunta de cara, se a Gênese está ultrapassada, se a gente precisaria mudar. No que diz respeito ao objeto de estudo do Espiritismo, que é o Espírito, não tem nada. Não houve nenhuma evolução naquilo que Kardec colocou sobre o Espírito. O que colocou sobre a matéria, sim. Bom, aí nós temos as outras duas partes. O capítulo dos milagres, a parte dos milagres, tem 3 capítulos, que é os caracteres dos milagres fluidos e os milagres do Evangelho. Aqui uma recomendação especial, como Kardec é lúcido de explicar os milagres do Evangelho a partir da teoria espírita e fundamentalmente daquilo que ele colocou no capítulo anterior ali, que é os fluidos. É o mais importante capítulo para se entender os milagres. E Kardec vai, então, explicar os diversos milagres do Evangelho. Lembrando que Kardec tem muito cuidado de mostrar, de você nunca interpretar o pé da letra. E ele vai nos ensinar algo especial nesse capítulo. Que primeiro você busca, se é um fenômeno físico, busque uma explicação nas ciências materiais. Antes de você atribuir ao efeito dos espíritos. Ele toma esse cuidado. Há várias passagens dos milagres que ele vai ter uma interpretação diferente das usuais, do que as pessoas estão acostumadas a fazer. A gente quer, quando olhar os milagres, sempre olhar como um fenômeno mediúnico.
nem sempre ele é. E nem sempre foram os espíritos que produziram esse tipo de fenômeno. Às vezes ele tem uma explicação material. Por exemplo, sobre a multiplicação dos pães, para citar um exemplo completo. Kardec prefere colocar que isso deve ser uma figura de linguagem, e não um fato. Postular isso do que colocar como um fato realmente ocorrido, que Jesus tenha multiplicado pães. Então, Kardec prefere a hipótese que ele considera mais provável, que isso foi psicológico. Na verdade, as pessoas se alimentaram do verbo divino e acharam e nem perceberam que não precisavam de mais pães materiais. Então, é uma interpretação material de simplesmente Jesus ter multiplicado pães. E Kardec vai comentar, não que isso fosse impossível, mas talvez não fosse adequado fazer, né? Já que o objetivo do Cristo era muito mais o ensinamento moral do que ficar fazendo esse tipo de fenômeno físico. Só para citar um exemplo, com a leitura de Kardec é de bom senso. E ele dá vários argumentos lá a favor da explicação dele. Quem chega em casa, vão ler lá, nesse item específico sobre a multiplicação dos pães, como são os argumentos de Kardec, como ele é inteligente. Então, Kardec não é essa pessoa ingênua que vai pegar um fenômeno e imediatamente colocar ali um efeito muito especial. Ele primeiro vê se tem uma explicação mais consistente antes de fazer qualquer proposta. Esse cuidado ele tem em todos os fenômenos que ele vai explicar. Ele vai estudar os fluidos e aprofundar como, utilizando esse conhecimento dos fluidos espirituais, você pode explicar vários milagres. Principalmente, por exemplo, os milagres das chamadas curas, que podem ser explicadas pela questão dos fluidos. Obrigado. Eu captei o pensamento de todos vocês antes. Deixa eu tomar antes. Eu captei dela, deles, todos. Água. Veio na cabeça a água para primeiro Deus. Ali, bom. E a última parte é as predições, em que ele vai primeiro dar a teoria da presciência. A teoria sobre é ou não possível fazer predições, em que sentido se é. Vale a pena, sempre Kardec é assim. Ele apresenta as teorias primeiro e depois as aplicações, como ocorreu no capítulo de milagres. A teoria está antes, no capítulo 14, para depois explicar os milagres. A mesma coisa que vai fazer aqui. Dá a teoria para depois dar as predições. E ele vai mostrar os problemas com as teorias das predições. E lembra, gente, nós temos o livre-arbítrio, não podemos esquecer. E Kardec é muito lúcido. Ele já aprendera com os Espíritos lá, em O Livro dos Espíritos, no item 872, que é onde ele trata do móvel das ações humanas, em que o conceito de fatalidade e liberdade é aprofundado. Os Espíritos têm uma frase, Kardec coloca uma frase genial: nunca há fatalidade ou destino nos atos da vida moral. Então ele tem que ser coerente com toda a teoria de O Livro dos Espíritos. Senão, se a gente começa a amarrar os atos da vida moral, é um desastre. Por exemplo, eu estou aqui falando hoje não porque era o destino que eu estava aqui, não porque era uma fatalidade. Eu estou aqui porque há 15 dias recebemos o convite aqui do Márcio, e eu, a equipe, que estava conosco lá na gravação do programa Vida em Foto, nos fizeram o convite. Nós vimos uma data, eu aceitei, e eu estou aqui porque nada aconteceu para impedir isso. Pois imagina se eu ficasse doente hoje, ou se aparecesse uma viagem que não estava prevista, já que eu trabalho viajando e que eu tivesse que cancelar. Então, eu estou aqui por uma série de coisas, mas não que já estava escrito, pré-determinado que eu estava aqui. Isso dependeu de uma escolha moral. Primeiro, a escolha moral deles, que podiam não ter me convidado. Segundo, a escolha moral minha, que podia ter recusado. Aliás, quando vocês me convidaram, a primeira data que eu propus foi recusado. Não sei se recordam disso. Era uma data que não dava certo. Então, veja, os atos da vida moral e a maior parte das ações humanas na vida social são escolhas humanas, esses não podem estar pré-determinados. Ele vai explicar isso antes, já no Livro dos Espíritos, e aqui na teoria da presciência. Sim, eu quero, abro sim. Deixa eu ver aqui, que é meu relógio. Oh, meu Deus. 5 minutos. Eu só vou encerrar aqui. Então, esses cuidados tem que ter. Nessa teoria ele vai explicar. Sim.
5 minutos na aula, e a gente faz. Então, isso é importante, a gente dá a teoria, essa teoria tem que ser consistente. Uma boa ciência, uma boa filosofia, ela satisfaz um princípio que é fundamental, que a gente chama o princípio da não contradição ou da consistência da teoria. Todas as propostas, as leis, as coisas têm que estar ligadas entre si de forma lógica. Uma teoria não pode dizer uma coisa e em outro lugar ela negar. Ou negar diretamente, ou negar por meio de uma consequência dela. Uma teoria que faz isso é mal teoria, está mal elaborada. Na obra de Kardec não é assim. Todos os princípios estão muito bem construídos, ligados entre si. Eu não posso fazer uma teoria da presciência que respeita o livre-arbítrio. Aí você diz, peraí, você disse lá atrás que tem liberdade na vida moral, e agora você coloca uma teoria que desrespeita isso, e isso a gente não encontra na obra de Kardec, chamadas contradições, inconsistências. Não. O que ele diz em qualquer livro é coerente, é consistente com o que está em todas as suas outras obras. E são 22 livros. São 22 livros. É impressionante a coerência, a consistência dos 22 livros que ele escreveu, mostrando uma boa chance de que seja verdade. Porque o que acredita todo filósofo é que as verdades se combinam de uma forma extraordinária, sem ter nenhum problema de inconsistência. Uma boa teoria que é muito consistente, ela tem muito mais chance de ser verdadeira. Porque exatamente porque ela mantém essa coerência interna de forma invejável. Eu que estudo muitos sistemas filosóficos, em vários sistemas de grandes filósofos, há filósofos que acham inconsistência, mesmo em grandes filósofos. Por exemplo, a obra de Descartes, o pessoal acha que tem alguma inconsistência, a obra de Kant. Cada filósofo procura mostrar que houve ali algum tipo de descuido na hora que o filósofo está construindo. Ele não percebeu que determinada ideia poderia entrar em choque com uma outra ideia que ele apresentou em algum lugar. Na obra de Kardec, isso é de uma solidez impressionante. Eu acho, essa é a opinião minha. Porque eu acho que a obra de Kardec, para mim, supera as obras dos grandes filósofos. É uma obra de uma consistência, de uma clareza, de uma amplitude sem igual. Ainda mais porque abordou matemática de uma complexidade incrível, que é a temática da alma humana, que é o mais complexo ainda do que estudar determinados aspectos da matéria, como é o caso da física ou da química. Estudar o ser humano é algo de uma complexidade muito grande, e a capacidade com que ele apresentou o mais completo estudo da alma de uma forma muito coerente, muito consistente. Em geral, quando as pessoas acham que acharam inconsistência, as pessoas me mandam pelo site, pela internet, estão sempre me mandando, em geral, todas que eu recebi até hoje, ou foram problemas de tradução. Podemos mostrar uma, muito rápido aqui. Vamos exemplo concreto. Okay? Vamos mostrar uma, para não ficar em abstrato. Então, vocês estão com a Gênesis aí? Abram no capítulo 1, deixa eu olhar aqui, se a minha memória não falha, o item 16. Essa é a quinta edição. Não corresponde à primeira. Vocês estão estudando a quinta. Não existe, que eu saiba, nenhuma tradução da Gênesis circulando no Brasil que seja das 4 primeiras, somente a partir da quinta. Pode ser que tenha, eu não vi ainda. Adoraria comprar uma que não fosse da quinta. Mas tem um trechinho lá no parágrafo 16, Kardec tem essa coisa interessante de numerar parágrafos para facilitar você localizar. Numera, então, o capítulo 1, parágrafo numerado, lá o item 16, ele diz assim, ó, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, ok? A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Acharam aí? Ao Espiritismo, agora vem o problema, ao Espiritismo sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Ao Espiritismo
sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Bom, aqui tem um grave erro epistemológico. Uma ciência não comprova a outra. Então, o Espiritismo não depende de nenhuma ciência para se comprovar. Vou dar um exemplo. Aqui tem economistas. Bom, um economista propõe as leis econômicas, estuda as diversas leis econômicas e ele não pergunta assim, física, você comprova minhas leis econômicas? Ou biologia, você comprova minhas leis econômicas? As leis da economia são leis da economia, ela não depende de nenhuma outra ciência para comprovar suas leis. Ou a mesma coisa as leis da biologia. Você pega as leis fundamentais da biologia, não depende da física ou da química para ser comprovado. Então, as ciências elas têm uma independência. Onde uma ciência contribui com a outra? Nas chamadas regiões de fronteira. Por exemplo, a química tem uma região de fronteira com a física. Por exemplo, se o químico tem as leis de afinidade, as leis das reações químicas, os compostos, mas se ele quer entrar lá na estrutura do átomo, na química, como a estrutura do átomo é tratada pela física, ali naquele momento em que ele vai estudar a estrutura do átomo, ele precisa da física. Mas na região fora da chamada região de fronteira entre as ciências, as leis químicas são independentes, elas não precisam disso. Bom, mesma coisa, a economia não tem nenhuma região de fronteira com a física. Então, a economia não precisa nada da física para se comprovar que existe no mundo. Então, a ciência não precisa de outra para se comprovar. Se tivesse assim, Kardec seria um mau epistemólogo, a gente chamaria ele. Ele não teria uma formação em epistemologia, que é a área da filosofia que estuda as relações e sobre o que é ciência, sobre as regiões de fronteira da ciência. Na verdade, em francês, a tradução é muito simples. O espiritismo sem a ciência faltaria apoio de controle. Eu não sei se tem alguma outra tradução aqui que está usando, é apoio de controle. Kardec foi muito rigoroso. Uma ciência controla a outra. De que maneira? Vamos explicar isso. Suponha que aparece, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma reunião, aparece uma imagem no vidro ali. Você bateu uma foto, uma imagem. Como aconteceu isso? A pessoa tira uma foto, aparece uma imagem lá na foto quando ela revela. E ela diz, nossa, apareceu um espírito. Peraí. Vamos primeiro usar o controle da óptica, da química, da ciência dos filmes, que trata das imagens, da revelação. Tenta usar aquela ciência. Se aquela ciência me der uma explicação, peraí, eu não vou dizer que é um espírito que apareceu. Então você usa uma ciência para controlar a outra. Vai dizer assim, ó, aqui não, aqui ainda é do meu domínio, não vai por aqui. Então Kardec mostra isso o tempo inteiro. Um fenômeno novo surgia, peraí, primeiro vamos ouvir o que a química, o que a biologia, o que a física, o que essas ciências vão dizer. Então serve para me controlar, para que eu não vá entrando no terreno que pertence a outra sem ouvir a outra. Então isso é epistemologia, que diz, uma ciência ajuda a controlar a outra, não a comprovar a outra. Então aí, por exemplo, um exemplo típico de um erro de tradução. E claro, o cara tem que saber epistemologia para perceber que aí tem um erro. É um erro que o especialista pega. Eu peguei porque sou especialista em epistemologia, mas muita gente não deve ter pego esse erro. E achou até que o espiritismo precisa da ciência para se comprovar. Não precisa. Ele é uma ciência ele mesmo. Ele não depende de uma outra ciência para ser ciência. Como a economia não depende da física para ser ciência, nem a biologia depende da física para ser ciência. Cada uma é ciência em si mesmo, pelas leis, pela forma como ela explica o fenômeno, como ela raciocina, como ela interage com a experiência. A ciência tem seu próprio domínio, sua própria autonomia, com a exceção das regiões de fronteira. E ela tem que conversar com a outra para não entrar naquela região de fronteira e dizer uma bobagem onde a física já disse que não pode ser assim. Fora as regiões de fronteira, as ciências têm uma autonomia muito grande. Então, aí é um exemplo, para não ficar no concreto, no abstrato, de como, às vezes, um problema na tradução pode gerar um aparente defeito na obra de Kardec. Então, primeiro você tem que olhar a tradução, perceber se não houve um cochilo ali do tradutor, olhar o francês e só depois desconfiar da sua interpretação. Às vezes você olha o francês, não, o francês, a tradução está correta, mas antes de você desconfiar que o autor tem errado, desconfie de você. Pode ser que a sua leitura é que esteja errada. Só por último é que você deve desconfiar do autor, como o autor é bom. Quando o autor é bom, como Kardec, eu já fiquei desconfiando dele numa questão por 10 anos.
Só 10 anos depois que eu dei mão à palmatória, descobri que a burrice era minha, não dele. Mas demorei 10 anos para enxergar a minha burrice, a minha leitura errada, a forma errada como eu estava lendo o texto. Então a gente tem que tomar cuidado. Você pode desconfiar do autor? Pode, mas primeiro desconfie de uma tradução, segundo desconfie da sua interpretação, só por último é que você deve dizer, olha, aconteceu um problema aqui, mas deixa de molho, escuta para as pessoas, conversa com quem tem, porque pode ser que seja um problema de interpretação sua. Aqui é um exemplo típico, que é grave para o semógrafo, mas para o leitor comum não muito. Para uma pessoa que faz uma leitura comum. Talvez ela não tenha entendido muito o que é essa comprovação e ela deixou de passar. O que eu falo? Às vezes o grande de tradução não atrapalha muito os primeiros estudos, as leis gerais. Atrapalha quando você vai ter um uso, uma leitura mais acadêmica do texto. Você quer agora exigir mais do texto. Quando você quer exigir mais, é importante usar mais do que uma tradução. Precisa da ciência para se comprovar? Exatamente. Claro, e para comprovar, não é apoio, é a comprovação. Porque você dá apoio, a comprovação, enquanto a ciência não comprovar o espiritismo não está provado, está esperando. Tem gente esperando até hoje. Muito boa a sua questão. Tem gente que se lê isso aqui, mas está vendo como Kardec está dizendo que tem que esperar a ciência? Exatamente. É um exemplo que eu costumo dar aí para quando a gente está no meio acadêmico, é dizer um exemplo da homeopatia, por exemplo. A homeopatia é um exemplo estranho. A homeopatia é um exemplo muito bem construído. Se você analisa a construção homeopática lá, Hahnemann, no seu famoso organon, para o epistemólogo, ali está uma ciência muito bem construída. E não precisa ter uma ciência para comprovar, muito pelo contrário. Se você tentasse fazer a leitura dos mecanismos de doença e cura que o Hahnemann faz, a química diria que aquilo ali está tudo errado, porque ele não fala, não depende da composição química. Muito pelo contrário, se você ouvisse a química dizia o seguinte, isso está tudo errado. Mas não é química. É uma ciência autônoma, ela tem seus próprios conceitos, seu próprio processo de construção e funciona e dá resultado. Ponto. Uma ciência não precisa ser explicada por outra. Eu dou o exemplo da homeopatia, e quando você pega um grupo de cientistas que às vezes não aceita a homeopatia, eu lembro da economia. Você vai esperar a física comprovar a economia? Nunca. As leis econômicas não podem ser provadas ou comprovadas por nenhuma lei física. E você desconfia do sucesso das leis econômicas? Só a ciência que trata disso. Ele só vai comprar uma tratada da alma a ciência que tomar a alma como objeto. Aqui que não tomar não vai poder comprovar. Por isso é do terreno do espiritismo. O espiritismo comprova perfeitamente bem. Porque comprovar uma proposta é fazer com que dentro da teoria que a proposta se coloca, essa teoria, frente aos fenômenos que ela propõe explicar, ela é consistente, coerente e dá conta deles. É isso que faz Kardec. É uma teoria abrangente o suficiente para dar conta de todos os fenômenos que envolvem a alma de uma forma lúcida, inteligente e bem construída. Ok? Então, abrimos para a pergunta. Então, vamos lá. Não, mas vamos deixar para a pergunta. Então, alguma questão? Vai para outra. E o pessoal de lá, como é que faz? Ah, tá ótimo. Eu repito, fica melhor eu repetir, porque para ganhar mais tempo. Se for levar o microfone, nós vamos perder segundos aí. Então, eu repito a pergunta que fizer. Alguém quer? Dou-lhe umas, eu continuo falando. Fala. Eu que agradeço, carinho, de vocês. Ok.
Muito boa. Eu acredito que a pergunta dele envolve como a gente vai entender, por exemplo, os atentados terroristas. Como compreender isso do ponto de vista da fatalidade, do destino, da liberdade. Eu acho que é isso. Quer dizer, como entender esse tipo de situação, em que o terrorista aciona bombas e mata pessoas, como explicar? Primeiro, eu nunca posso pensar pela chamada explicação ingênua. Aquilo tinha que acontecer, estava escrito que aconteceria. Bom, essa explicação viola vários problemas. Primeiro, ela viola o princípio da liberdade. E segundo, viola até a noção de justiça. Porque se aquilo tivesse escrito que acontecer, aquele sujeito nem seria criminoso. Do ponto de vista divino, não. Ele cumpriu uma determinação divina. Então, o criminoso nunca pode ser pré-determinado. Na filosofia, a gente tem uma distinção entre determinado e pré-determinado, que o senso comum não faz a distinção. Determinado é aquilo que é explicado pelo processo de causa e efeito. Tudo é determinado, porque tudo é explicado pelo processo de causa e efeito. Você morreu, você pode achar a causa que te levou à morte. Isso é determinado. O pré-determinado é o destino. Aquela situação já estava escrita desde sempre. Aconteceria que no dia 2 de setembro, né? 11 de setembro de 2002 já estava escrito que aquele avião atingiria aquele edifício. Não faria nenhum sentido, porque se já estava escrito, não houve sequer crime. Alguém simplesmente obedeceu algo determinado. Não haveria nem criminalidade. Eu não poderia julgar a responsabilidade dele. Então, eu não posso, primeiro, ter essa explicação ingênua. Não, fulano tinha que morrer quando aquela bomba explodiu ali na Bélgica, e lá no aeroporto da Bélgica. Peraí, calma. Se eu tiver que fazer assim, eu joguei por fora toda a noção de liberdade. Não há liberdade nenhuma. Tudo certo. Nós seremos conduzidos pelo destino. Então, não haveria liberdade de nenhum tipo. Todos os atos da vida moral são livres. O terrorista escolheu se explodir, não foi obrigado por nada, ele escolheu a escolha dele. Como as pessoas escolheram estar naqueles lugares, naquele momento. Então, não pode haver esta visão ingênua de achar que aquilo tinha que acontecer. Mas você tem um outro raciocínio. Quando nós escolhemos encarnar na Terra, nós escolhemos o gênero de provas que nós vamos passar. Por exemplo, quem escolhe nascer numa comunidade de tráfico de alta violência, ele tem um gênero de provas em que morrer assassinado faz parte desse gênero. Morrer assassinado, morrer por uma bala perdida, ou qualquer desse tipo de contexto, faz parte do gênero de prova dele. Não quer dizer que ele vai passar. Tá? Então, muito cuidado. Então, as pessoas que escolhem, que fazem aquelas escolhas, elas têm um conjunto de provas dos quais ela pode passar. Por exemplo, está no meu gênero de prova, pela minha escolha das profissões, morrer de acidente aéreo. Eu viajo toda semana. Isso faz parte. Se eu morrer de acidente aéreo, não quer dizer que estava escrito que eu morreria de acidente aéreo, mas faz parte do meu gênero de prova. A minha profissão, a escolha que eu fiz de como eu viveria, não somente viajando durante a semana a trabalho, mas escolhi viajar pelo espiritismo, saber o final de semana, e a maior parte do tempo é ali. Então não há nenhum problema. O que ocorre é o seguinte: nós não podemos olhar para essa escolha como sendo a pré-determinação. Por isso que Kardec é único. Você escolhe o gênero. Mas o que acontece? Imagina, quando aquele terrorista que estava planejando colocar bomba, ele planejou isso com antecedência. Os espíritos sabem do planejamento dele com antecedência. Todos os nossos anjos guardiães sabem. O meu anjo de guarda sabe, porque o anjo de guarda desse terrorista também sabe. São espíritos bons que se comunicam entre si. Eles conhecem o gênero de prova de cada um de nós. O que os espíritos podem agir durante esse contexto, desde o momento em que o terrorista tomou a decisão de executar o ato, e aquela será executada, porque tudo que ele planejou vai acontecer, ele poderia atuar de tirar pessoas cujo gênero de provas não estaria de acordo com aquela experiência. Então ele poderia sugerir alguém que não fosse, que mudasse o seu itinerário, que mudasse a sua rota, poderia induzir determinado tipo de desequilíbrio para que ele se sentisse meio zonzo, meio tonto, tivesse uma disposição, poderia interferir na escolha moral de alguém, se a pessoa está pegando um táxi que vai para o aeroporto,
poderia sugerir ao taxista que fosse para uma rua onde ele ficasse preso no engarrafamento. Então, os espíritos atuam nesse processo uma vez que eles conhecem o que está acontecendo. E é exatamente a justiça divina tem que se fazer sempre. As pessoas que morrem naquele contexto não poderão dizer que morreram injustamente. Não há a injustiça, porque a justiça divina se faz. Só que não é dessa forma ingênua como a gente acha que já estava escrito. Então você não consegue saber todas as variáveis porque está além daquilo que a gente conhece. Porque a gente não sabe do gênero de prova de cada um, de como esses anos de guardas vão atuar, de como a providência divina atua por intermédio dos espíritos para fazer com que as coisas aconteçam dentro das necessidades de experiência, de prova e expiação de todo mundo. Não quer dizer que aquela pessoa que morreu tinha que morrer aquele dia explodida. Pode ser que ela não precisasse morrer ali, embora aquilo estava no seu gênero de prova e ela passou pelas escolhas que ela fez ali. Há um exemplo notável de um atirador americano, muito conhecido, vocês devem ter ouvido falar, e esses atiradores que vivem e mexe, aparecem nos Estados Unidos, que vão para as universidades e saem matando. Teve um caso de contado de um atirador que ficou cercar a universidade para que ninguém chegasse lá, porque o sujeito estava atirando em todo mundo, mas um repórter que queria ter como é que chama isso? A exclusividade para pegar foto, furo de reportagem, ele furou tudo, ele conseguiu enganar tudo, enganar a polícia e foi morto. Aí você imagina, né? Foi furar. Ele tinha que morrer a partir do momento em que ele fez todas essas escolhas, ali no presente, em que ele escolheu burlar as leis, burlar tudo lá, para fazer a ambição, a ganância dele, o levou à morte. Não que estava pré-escrito, ele poderia não ter essa atenção, não ter tanto desespero assim para colocar sua vida em risco. Como ocorre com pessoas que escolhem a temeridade, né? Que a gente chama a coragem em excesso, o sujeito que resolve passar de um edifício para outro numa porta sem nenhuma forma de proteção. O que bebe e vai pegar o carro e que mata, exatamente. Nesses casos, o fato pode ser determinado por circunstâncias que foram definidas algumas horas antes, e não que já estavam pré-determinadas. Mas uma vez que essas circunstâncias são definidas, os espíritos podem atuar. A única pessoa que sabe tudo e sabe exatamente até o que eu vou dizer daqui a pouquinho é Deus. Então, Deus sabe tudo, como está no capítulo. Passado, presente e futuro, para Deus é uma só. E claro que se Deus julgar que deve interferir de alguma forma no processo, os espíritos que obedecem às suas ordens interferirão. De tal maneira que é a justiça. Isso explica essas exceções que a gente não consegue entender. Como o sujeito foi o único que escapou naquele contexto. Aí Deus, de alguma maneira, vias expiatória. Mas não significa que está pré-determinado. Conhecer não é pré-determinado. Muito cuidado. O fato de Deus saber o futuro significa que ele está pré-determinando o futuro. Ele conhece exatamente porque o futuro é determinado. Olha a diferença. Se o futuro não obedecesse o princípio de causa e efeito, nem Deus saberia. Mas como ele obedece o princípio de causa e efeito, Deus, por conhecer todas as causas em todos os momentos, ele vai saber todos os efeitos em todos os momentos. Por ele conhecer todas as causas em todos os momentos, e inclusive as causas interiores, que nos levam a escolher as nossas ações, ele detém todo o conhecimento de tudo, até do nosso mundo interior, ele sabe o que eu desejo falar daqui a 2 minutos. O que eu vou falar, ele conseguiria, pela determinação de tudo, ou seja, porque se tudo obedecer ao princípio de causa e efeito, Deus, por conhecer todas as causas, ele saberia todos os efeitos. Mas conhecer não é pré-determinar. Conhecer não significa que é ele que faz as coisas acontecerem. As coisas acontecem obedecendo às diversas leis do universo. Não. Vou te dar um exemplo simples. Imagina se a morte fosse determinada. Pega um caso simples. O homicídio ou o suicídio. Tá? Um exemplo simples para violar o raciocínio. Bom, se a morte fosse pré-determinada, então estava pré-determinado que eu ia me matar. O suicídio já estava fixado. Bom, se estava fixado, eu não sou responsável dele. Não seria suicídio.
Mesma coisa, o aborto, que é um homicídio, ou qualquer homicídio. Já está determinado que um bandido tem que matar outro, ele não foi escolhido. Então, muito cuidado. É que às vezes nós confundimos a justiça com a predeterminação. Quer ver? Ó, eu costumo dar um exemplo assim. Você vai no velório. Aí uma pessoa que morreu, uma criança, por exemplo, o velório de uma criança. Aí você chega para a mãe e consola assim. Nossa, mas ele tinha que passar por isso. Isso não é consolo nenhum. Aliás, um materialista extraordinário, André Contes Pombini, vai nos livros dizer que é absurdo. Se dissessem para mim que isso tinha que acontecer, aí a minha revolta seria muito maior. Que Deus é esse que determinou que meu filho ia morrer? Qual é o consolo que esse antigo recomenda? Você vai chegar para a mãe que perdeu a criança? Você não perdeu nada. Seu filho continua vivo. É um espírito que não morre. Você perdeu o corpo. E você pode conversar com ele pelo pensamento, pela mediunidade. Ele existe, continua existindo. Um homem morre. Houve um corpo físico que desapareceu, o espírito não. Esse é o grande consolo, é a sobrevivência da alma. Não é dizer estar escrito. Não está escrito o dia e a hora que ele vai morrer. O que Kardec define como fatal é o instante da morte. O que significa isso? A morte vai acontecer. Agora, se hoje, amanhã ou depois amanhã, depende de muitas escolhas morais que você faz, mas ela tem que acontecer. Isso é fatal. A fatalidade existe no instante da morte, não na data. A data da morte não está predeterminada. No instante, se você vai morrer. Vai chegar o instante que você morrer. Não tem escapatória. Só que essa data não. A data vai depender de muitas coisas que você fizer até lá. E que outras pessoas fizerem também. Claro. 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 É parte da sua experiência. Na sugestão que foi dada, você resolveu seguir outro caminho. Claro, mas isso não importa que se a experiência que você acabou tendo que viver, se você fizer bom uso dela. Se você faz bom uso da nova experiência que você criou, por exemplo, você acaba por uma escolha ambiciosa cometendo um acidente que lhe causa um prejuízo físico, por exemplo. Isso só não significa que você não pode usar dessa experiência para crescer espiritualmente a partir dali. Não que você tivesse que ter aquela deficiência que aconteceu ali. Mas dali para frente, você vai procurar usar da melhor forma possível. O nosso objetivo na Terra não é a conservação dos nossos corpos, nem mesmo das nossas relações sociais. O objetivo na Terra é o progresso moral da alma, é virarmos espíritos bons na escala espírita, é vencermos os nossos vícios, os nossos defeitos morais, é conquistarmos as virtudes. Essa é a nossa meta. Há muitos caminhos para isso. Às vezes o indivíduo faz uma escolha de família ou de profissão, ele pode ter planejado na vida espiritual, olha, eu vou escolher essa família, essa profissão, mas ele pode chegar aqui e mudar. Entende? Verdade. Não significa que ao mudar, que desastre. Talvez a mudança seja um caminho mais difícil, porque quando ele planejou, com a ajuda dos amigos espirituais, ele planejou um caminho que talvez fosse mais fácil para ele trilhar a partir das condições mais razoáveis. Mas agora, na hora que ele muda o planejamento, não quer dizer que isso vai ser um problema. Cabe a ele não fazer disso um novo problema, um outro planejamento. E agora usar da melhor forma possível esse novo contexto que ele criou. Porque o objetivo dele não são esses contextos, o objetivo dele é crescer espiritualmente. A gente fica muito preocupado com essas questões sociais, materiais, esquecendo que o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos. A verdadeira vida é espiritual. E a gente fica assim, será que eu tinha que casar com fulano, com Beltrano? Você fez a escolha. Não é isso que importa. O que importa é de qual maneira você usa essa escolha. E de como você faz crescer essa escolha espiritualmente. Você é a pessoa. E pode ser que você mude de caminho, você começa com uma companheira,
ou o companheiro, e depois faz uma escolha de se separar, você vai por outro caminho. Isso não é isso que é relevante a virtude ou os vícios que isso te gerou. É isso que você tem que pensar. Eu cresci espiritualmente, o bem que eu fiz, o mal que eu fiz, são essas condutas morais que eu tenho que avaliar na hora de fazer as escolhas, para que eu cresça espiritualmente. Porque se eu não crescer espiritualmente, eu vou ficar estacionário. Aí eu fiz uma mudança de escolha e saí da terra do mesmo jeito que entrei, com os mesmos vícios, com os mesmos problemas. Aí eu fiz de terra. Não interessa se eu fiz alguma mudança no rumo. O importante é como eu uso essa mudança a benefício do meu crescimento como espírito. E a gente pode mudar as escolhas, você pode fazer planejamentos que não aconteçam, porque as circunstâncias da vida levaram você a fazer novas escolhas. Não há problema nisso, mas uma vez feitas as escolhas, procure vivê-las da melhor forma possível para você crescer espiritualmente. Então não preciso achar, imagina, os gregos tinham essa doutrina de pré-determinação do destino. Só que em filosofia, se você coloca um destino, todo o processo de responsabilidade desaparece. Nenhum. E você não pode nem mais falar em liberdade e livre-arbítrio. Eu dou um exemplo assim. Você vai fazer um concurso público, ok? Se tem destino, não estude. É a melhor opção. Porque se está escrito que você não vai passar, vai perder um tempo danado de estudar, vai se divertir. Porque se já está no seu destino que você não vai passar, vai estudar para quê? E se está no seu destino que você vai passar, vai estudar para quê? Curta a vida. Ou seja, o destino é um convite a você gozar a vida irresponsavelmente. Já está tudo dentro escrito. Ó, se eu tiver ganhar na loteria amanhã já está escrito, eu vou ganhar mesmo, então não vou fazer nada. Se eu tiver que passar no concurso público, eu vou passar mesmo, não vou fazer nada. Seria um convite a ficar no mundo de ociosidade. Já está tudo escrito mesmo. Então deixa as coisas acontecer e pronto. Não, eu nem seria contra, porque se há um destino, eu só teria a ilusão de que estou sendo contra. Na verdade, tudo vai acontecer já, mesmo que eu seja contra ou não. Então, se não depende mais de mim, vai acontecer mesmo, é a história que eu já contei em palestra, permita contar, mas é um fato, uma história, um fato relatada já na mitologia grega, exatamente do destino, que é quando a deusa da morte, aquele ser responsável pela morte, aparece para uma pessoa e diz assim: no dia tal, a tal hora, virei te buscar. Esse é o dia da morte. Então, o destino estava fixado. E esse indivíduo, então, meu Deus, dia tal, tal hora, a morte chega para pegar. E ele tentou escapar, que ele não é contra. Foi chegando o dia, teve uma festa muito importante, ele resolveu: hoje eu vou enganar essa morte. E ele resolveu mudar a sua conduta. Ele que era introvertido, resolveu ficar extrovertido. Se fantasia, muda completamente a sua face, sua roupa, vai para a festa e se comporta como normalmente ele nunca se comportou, além de fantasiar. Foi aproximando a hora, ele viu a morte aparecer. A morte apareceu para buscar. E aí, quando a morte se aproximava dele, mais ele mudava o seu jeito de ser. E a morte não o reconhecia. Estava totalmente transformado. E foi, a morte passada, e ele ficou lá. Quando deu um ponto, a última batida do relógio, a hora precisa que a morte deu, a morte pensa assim: puxa vida, o danado disse para ele que eu viria buscá-lo nesse dia e chorar. Mas esse cara me tapeou. Mas não vou deixar de levar ninguém, não. Vou levar aquele mais alegrinho da festa lá que não para. É a metáfora que ninguém escapa do destino. Está todo fixado. Né? O que não faria mesmo sentido? Então a gente não pode ser apressado. E ainda mais explicar apenas por expiação. Outro erro que nós cometemos. De achar que aquele acidente é expiação. Pode ser prova. Kardec dá vários exemplos disso. Não vai olhar para fulano e dizer assim: o que fulano fez de mal para morrer daquele jeito? Muito cuidado. Você não sabe. Aquilo pode ser uma prova, não uma expiação. Lembra? A expiação é consequência do mal praticado. Uma prova é uma escolha. E pode ser que não tenha nada a ver com o mal que ele fez. Ele escolheu viver aquela experiência dolorosa para crescer.
E não porque ele era uma pessoa terrível. Mesma coisa para alguém doente. Não vai pegar uma pessoa que está com uma doença e começar a achar que ela jogou pedra na cruz. Não seja leviano. Sim, você vai ficar fazendo julgamento moral sobre a pessoa. Essa pessoa deve ter jogado pedra na cruz, deve ter feito tudo aquilo. Não façamos isso. Porque a gente não sabe se aquela é uma experiência de prova ou de expiação. Então veja que a leitura espírita é mais difícil, é mais sofisticada. Mas não podemos fazer a leitura ingênua. Porque aí o materialista vem e acaba com a gente. Quer dizer, olha, vocês não estão coerentes com a lógica. Sim, vários teólogos e filósofos, a noção de que há destino, ela está ele está falando que o Calvino é um dos pensadores que coloca a noção de predestinação. E eu não conheço, estou apenas repetindo o que você falou. Ele está afirmando isso, eu não vi nada sobre Calvino, eu não sei da doutrina calvinista se ela tem a predestinação. Mas existem na história várias doutrinas de predestinação. O Espiritismo não aceita isso. O Espiritismo é claro, não há predestinação, não há fatalidade. Não há fatalidade no sentido de predestinação, não. Há fatalidade no sentido especial que Kardec vai dizer, de determinação. Aí sim, não de pré-determinação. Então, você tem a fatalidade, eu agora estou escolhendo falar e estou falando. Sim. Naquilo que dependeu de escolha moral. Mas tem coisas que não dependem da escolha moral. Essas coisas que eu vejo, por exemplo, a gente pode prever com absoluta segurança onde a Lua vai estar em que posição, ou onde a Terra vai estar na sua órbita do Sol. Sim, você. Mas aí, veja, muito cuidado. A palavra fatalidade, Kardec explica muito bem no item 878. Tem dois significados. Fatalidade absoluta, que é a predestinação, não existe. Isso não faz sentido. Você tem uma chamada fatalidade relativa. Por exemplo, é fatal o instante da morte. No sentido que ele vai acontecer. Não tem como você não morrer. Então, é uma fatalidade. Porque isso é uma determinação da própria vida. Toda a vida, as leis biológicas geram a morte. Viver ou morrer cada dia, até que chega uma hora que o ser vivo não consegue se manter. Isso faz parte das leis biológicas. Que a morte ocorra, ponto. Qualquer ser vivo morre. Isso está determinado. Mas não a hora, ou a data de quando essa morte vai ocorrer de um ser que tem escolhas morais, não pode ser determinado, já que depende da escolha dele. Inclusive, nem a morte dos que não depende. Por exemplo, eu estou aqui agora, passa um inseto aqui. Eu posso ter escolha moral de matá-lo ou de deixá-lo vivo. Ah, quer dizer que se eu descobrir matá-lo, porque ele tinha que morrer naquela hora? Percebe? Ok. Ok. Não, veja, muito cuidado, depende do nível que você está colocando. Como Kardec diz que eu escolho o corpo em que eu vou habitar. Eu escolho a família, o lar. Ao escolher isso, obviamente, todas as doenças genéticas são escolhas do espírito. Eles escolheram. Por isso que eu falei, estas que nasceram dessas funções. Agora eu posso ter uma doença que foi consequência de uma escolha presente. Que lá aos 5 anos, aos 10 anos, eu fiz uma escolha. É outra coisa. Eu estou falando essas escolhas em que eu vou nascer com determinada doença, essas escolhas o espírito faz ao nascer. É uma escolha dele, que pode ser de prova ou expiação. Pode ser uma consequência do mal praticado e ele escolheu. Pode ser uma consequência do mal praticado que ele não escolheu, que é muito raro, a maior parte dos casos, vai dizer Kardec, é sempre de escolha de prova. A imposição é rara, ela é exceção, não é regra. E pode ser uma escolha por provação. Absolutamente por uma prova que ele escolheu. Nos seminários que a gente tem produzido, eu dou vários exemplos que estão na revista espírita. De exemplos de quando é uma prova e não é uma
expiação. Na revista O Céu e o Inferno tem um exemplo notável do Vitor, de um espírito feliz chamado Vitor, Bebe em casa. O Céu e o Inferno, lá nas comunicações finais do Céu e o Inferno, nos exemplos, vai lá, espíritos felizes, Vitor. Pega lá o Vitor é um exemplo desse. É um espírito que escolhe uma vida de doenças, ele vai morrer aos 20 anos, muito doente, passa a infância e a adolescente dele muito doente, e essa escolha foi própria, não foi expiação. Ele passou 20 anos sofrendo, escolheu uma vida para ajudar a mãe dele, ajuda a mãe dele até morrer aos 20 anos. E é uma escolha que não era, ele não tinha nenhum mal. Por isso o espírito feliz, inclusive, ele não tinha nenhum mal a pagar. Ele tinha uma experiência de prova que ele queria demonstrar que ele era capaz para si mesmo e ao mesmo tempo servir de experiência para as pessoas. De como era possível viver num meio tão difícil. Ele era um piloto de navio num porto, numa cidade lá da Europa. E imagina, viver num porto, numa cidade portuária, estamos falando isso lá no século XIX, num ambiente de muita prostituição, de muita violência, e alguém frágil, doente, pobre, ele deu uma prova de como era possível resistir a todo tipo de tentação ao vício, tentação a tudo, e se manter equilibrado ao longo de toda a sua vida, de toda a sua adolescência. Então ele escolheu aquilo como exemplo, como uma prova para si mesmo, ao mesmo tempo que como exemplo para a comunidade. Não era expiação, não tinha feito nenhum mal no passado. Então, muito cuidado, você pode ter as duas coisas, uma escolha de prova numa doença congênita ou uma escolha de expiação numa doença congênita. Ok? Uau. Exatamente o que vai estar aqui na teoria da presciência. Se você tem uma maior probabilidade, uma quase certeza de que vai acontecer, só um espírito puro, só Deus sabe. Como os espíritos puros, eles são os emissários de Deus, esses poderiam ter uma previsão quando Deus houver, achasse por bem que eles soubessem exatamente, como é o caso das previsões que o Cristo faz. Mas mesmo Cristo, você vai olhar muito cuidado, ele não mudou datas. Não tem datas. Ele não disse que o templo de Jerusalém seria derrubado no dia tal ou no tal. Ele disse que enviaria o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco, e não disse nada. Olha que o Consolador só chegou 18 séculos depois. Então, muito cuidado, Kardec vai dizer isso nesse capítulo. Cuidado com as previsões de datagens. Essas são as que mais desconfiam, porque essas são as mais difíceis de você. Elas dependem tanto das circunstâncias que você teria que ser Deus para saber. Todo mundo. O mundo vai corrigir de fora para dentro. Tá? E a gente sentado esperando. Se a gente ficar sentado esperando, não vamos mudar. De jeito nenhum. O Kardec não chega a precisar, inclusive, quando aconteceria numa data de transformação. Nem Kardec, nem o Espírito Verdade, que era Jesus, faz qualquer previsão sobre o surgimento de quando o mundo viraria um mundo de regeneração. Isso é um processo de transição que pode durar 100, 200, 500, 1000, 2000, depende das nossas escolhas. Espero que a gente escolha antes de acabar com o planeta, porque se a gente acabar com o planeta, essa escolha nem acontece. Você viu como acabar com o planeta? Nós podemos fazer isso, por que não? Hoje nós temos armas suficientes para fazer isso. E se nós acabarmos, vamos para outro mundo de planos de expiação, o mundo do universo com falta. Então, veja, a gente não pode ser ingênuo. Há uma previsão geral de transformação e de evolução em que o ser humano vai chegar a ser um ser moralizado. Todos nós vamos virar espírito bom.
Todos, mas não dá para dizer assim, daqui a 1 milhão de anos, nós e o Márcio e você estaremos virando o Espírito do Fogo. Deus sabe. Mas qual a conveniência de Deus? Kardec vai discutir nesse capítulo. Qual seria a conveniência de Deus dar a data? Olha, é complicadíssimo, poderia criar a absoluta irresponsabilidade da pessoa que ficar esperando. Desconfie, diz Kardec, quando as datas são colocadas. Vamos mudar o mundo com oração, só expectativa. Isso é um equívoco. Não vamos mudar o mundo só com oração e expectativa. Vamos mudar o mundo com oração que nos ajuda a fazer as boas escolhas que nós temos que transformar em nossas ações. A oração nos inspira a fazer as grandes escolhas, nos dá força. Mas se a gente não transformar essa oração em trabalho, nada adianta. Veja, leis morais. Qual é a primeira lei? Lei da adoração. Qual é a segunda? Trabalho. A oração nos inspira, nos orienta, nos dá força. Mas a gente, se não arregaçar as mãos, nós não vamos mudar nada. Nem a nós mesmos. A gente só vai mudar a nós mesmos na conjugação da prece com a ação, com a realização, com o esforço, com a vontade. A oração é fundamental, é peça-chave, porque nos dá a ligação com os bons espíritos, com Deus, a inspiração, para que a gente possa ter a força, o desejo e a vontade reforçada. Mas se a gente não transformar o nosso desejo em vontade em viração, não adianta. Nós não vamos cumprir, vamos adiante o processo. Então, na teoria da presciência, ele vai deixar claro: desconfie de datas. Nenhum espírito superior, diz Kardec, dá datas. Nem Jesus, que era puro, deu datas. Nenhum dá datas. Deu datas, você desconfia. Kardec vai até dizer isso. Isso é um indicativo de um espírito inferior. Ele deu uma data. Não quer dizer que houve maldade, não. Ele pode ter feito as contas dele, como a gente às vezes faz. Né? Você fala assim, ó, vai acontecer no ano tal. Tudo bem, mas é um sistema seu. Você não tem nenhuma não que houve maldade do espírito para fazer isso. Ele pode dar nada. Você só não deve acreditar nela, mas ele pode dar. Se não mudar, ele pode fazer seu sistema, suas propostas, suas teorias. E ele pode até acreditar sinceramente nessa data, mas você não deve acreditar nela. Porque envolve muitas escolhas morais. De todos nós. Imagina você tentar dizer que no ano 2135 a planeta Terra ia de liberação. Eu teria que saber todas as escolhas morais de todo mundo que vai viver até lá, só Deus. Não, nenhum espírito faria isso. Ok? Vamos lá. Desde Emmanuel Kant, no mundo acadêmico, que conhece a filosofia, isso já desapareceu há muito tempo. Emmanuel Kant, numa obra admirável chamada Crítica da Razão Pura, ele deu argumentos extraordinários para mostrar que você nem pode provar a existência de Deus, nem pode provar a não existência de Deus. Ele demonstrou que esse é o limite da razão humana. A razão humana é incapaz de provar que Deus existe, como é incapaz de provar que Deus não existe. Então, Kant já botou de lado essa questão. Então, essa é uma questão de escolha que você vai fazer, não de demonstração lógico-filosófica, esquece. Então, o cientista que tenta provar que Deus não existe, ele deveria estudar Kant. Também deveria estudar Kant. Deveria estudar Kant. E ele deveria fazer como Kardec faz. Eu infiro a existência de Deus dentro de um modelo, dentro do sistema. Isso sim, Descartes propõe a existência de Deus dentro do sistema cartesiano. Aliás, Kant mesmo, que mostra que é impossível provar a existência de Deus, propõe Deus dentro do seu sistema. Mas nenhum problema. E Kardec tem uma lucidez incrível, porque no momento em que você estabeleceu cientificamente o espírito, o ser pensante imortal, que sobrevive à morte do corpo, e isso é um elemento fundamental da ciência espírita, esse, como diz Kardec, é um corolário da existência de Deus.
Então você chega a Deus pelo Espírito, como Kardec faz, e não como Kant havia colocado. Você chega a Deus pelo Espírito, mas pela ciência, e não por argumentos lógicos e filosóficos. O Kardec não prova que Deus existe lógica e filosoficamente. Ele deduz da existência de Deus na ciência espírita que estabeleceu o Espírito. Porém, no momento que eu estabeleci o Espírito, que a vida continua, que eu sou um espírito imortal, que a vida tem um sentido, um propósito, um significado, e esses próprios espíritos disseram nesse processo de comunicação que há Deus. Ó, então eu tenho muitos argumentos a partir da ciência espírita de que há Deus. Mas claro que um filósofo, um cientista pode não aceitar a ciência espírita. Ok? É aí que o filósofo diz, como eu posso recusar? Ah, tem uma doutrina antiga, que vem desde a Grécia Antiga, que é o chamado ceticismo. O ceticismo tem uma frase que eu acho admirável. Ele diz assim, nada é certo. Nem essa frase. Porque de tudo se pode duvidar. A certeza seria um pensamento que você não pudesse estabelecer uma dúvida sobre ele. Me apresente um pensamento que eu não possa duvidar. Impossível. Por exemplo, imagina que você dissesse assim, vou apresentar um pensamento. Nós estamos aqui agora, hoje é que dia? 4 de abril de 2016, eu estou aqui falando sobre o ceticismo para vocês. Isso é certo? O filósofo não posso duvidar disso. Como é que eu posso? 1000 caminhos, eu vou estabelecer uma dúvida. Veja, a dúvida é em princípio. Eu posso dizer assim, não, na verdade, eu estou em casa lá dormindo, sonhando. Vocês também, nós estamos achando que fomos aqui para a casa espírita hoje para falar disso. Está todo mundo nas suas casas dormindo, sonhando e pensando nisso. Se eu posso levantar uma dúvida com a minha imaginação, a certeza não pode existir. Ok? Basta que você seja capaz de imaginar uma violação daquilo. Então, por isso, Sérgio, tudo nada é certo, nem essa frase. Isso não quer dizer que tudo seja falso, não é isso. Não é isso. Não é falso que eu estou aqui falando, ou seja, até penso que é verdadeiro. Para mim é verdadeiro, eu tenho certeza que para vocês também é verdadeiro, que nós estamos aqui agora falando sobre o ceticismo. Mas isso não é certo, isso é verdadeiro. A certeza seria uma verdade que eu não pudesse duvidar. Mas eu posso duvidar, olha, que nem uma dúvida maluca aqui. Vou dar uma outra que diz Descartes. Imagina que nós nem existimos. Nós somos frutos do pensamento divino. Pode nos ilude que nós existimos e que nós estamos aqui agora analisando. Ou seja, isso é uma forma de duvidar. Se eu posso imaginar uma dúvida, diz Descartes, não há certeza. Agora, não quer dizer que não há verdade. Então você fala assim, como é que a gente faz então? A ciência busca a verdade, não a certeza. A Matrix é um outro exemplo. A Matrix é um exemplo de que você duvida que aquele mundo existe. Mas duvidar não significa que é falso. Por exemplo, é verdadeiro que nós estamos aqui conversando. As ciências discutem, buscam a verdade, mas diz o ceticismo, você nunca tem certeza de ter encontrado. E nem se pode encontrá-la. Isso faz da busca ser uma busca permanente. Você está sempre buscando a verdade. Porque como você nunca tem certeza de a ter alcançado, você vai continuar nessa busca. Como é que sairia disso? Só quando você chegasse a Deus. Só quando você virar espírito puro ou perfeito. Essa busca pararia. Porque você chegou na verdade. Até lá, a gente tem verdade, mas não tem certeza. A gente não sabe com certeza. Mas isso não impede que você faça ciência, que você construa ciência. E nem que tudo seja relativo. Pelo amor de Deus, essa frase é um desastre. Se tudo é relativo, nem essa frase vale. Nem essa frase. Se tudo é relativo, essa frase então não serve para nada. Então, essa frase sobre relativo é um absurdo. Certo é a formulação correta. Nada é certo, nem a própria frase. Mas as coisas podem ser verdadeiras. A verdade pode existir. E as ciências estão buscando a verdade. A filosofia está buscando a verdade. O que não pode dizer é que cheguei na verdade absoluta. Claro.
aí já é certeza. Aí você já está dizendo que chegou numa coisa que ninguém pode duvidar. Peraí, se você me der essa coisa que ninguém pode duvidar, a gente não consegue. Sempre alguém vai poder imaginar o Matrix, como diz Descartes, um Deus enganador que nos engana. Eu posso criar várias maneiras de impedir a certeza. Ok? Então, a verdade é a busca da filosofia, da ciência, mas não a certeza. Certeza nós não temos. Mas eu não preciso ter a certeza para a gente estar conversando. Basta a verdade. É verdadeiro que nós estamos aqui, é verdadeiro que estamos trabalhando, lutando, ótimo. Ok? Eu não preciso da certeza. Mas a noção de não ter certeza é um convite à humildade. Percebe isso? A importância dessa noção, ela nos convida a sermos mais humildes. Que vai levar Kardec no Evangelho do Espiritismo, no capítulo sobre a caridade. Quando ele diz que qual que ele põe fora da caridade não há salvação. E ele critica o fora da verdade não há salvação. Quem se lembra disso? Ele começa discutindo que a frase fora da verdade não há salvação é absurda. Porque quem pode dizer que chegou na verdade absoluta? Pela absoluta é a certeza. Certeza ninguém pode dizer. Então é um convite à humildade. Ah, o que é isso? Isso é isso. Mas você tem certeza? Não. Para mim é verdadeiro até hoje. A certeza ainda não. Mas você caminha com a verdade e não com a busca da certeza. Você não precisa da certeza para fazer ciência, nem para fazer filosofia. Você precisa da verdade. Ok? Saímos muito com a sua pergunta filosófica. Eu não sei se entenderam essa coisa de filósofos, são sempre mais confusas. O processo de causa e efeito é fundamental para o processo explicativo, por exemplo. Dado um fenômeno qualquer, você encontra um conjunto de outros fenômenos que são a causa deste. E isso faz a ciência, torna a ciência importante. Se você está com doença, um sintoma, você procura que outros fenômenos provocando aquilo. Você tem uma reação alérgica na pele, você procura o que está causando essa reação. Então, essa noção de causa e efeito é fundamental para o processo explicativo. Isso sim, para a gente compreender. Você pode olhar para você, por que eu fiz a escolha? O que me levou a fazer essa escolha? Você pode olhar para o seu mundo interior e identificar as causas. Puta, foi meu ciúme que me levou a escolher aquilo, foi minha inveja, foi isso, minha ambição, meu desejo disso. Então você pode identificar em você os elementos causais da escolha que você fez. Isso é a causa e efeito. Ok? Você sempre encontra um fenômeno qualquer, um fato qualquer, outros fenômenos, outros fatos, que te permitem entender aquele, compreender aquele, explicá-lo, ser a causa daquele. O que causou? E é nessa busca das causas que a ciência se faz. E a ciência nos permite fazer previsão. Se eu sei que determinados fenômenos causam outros, eu posso fazer previsão. Por exemplo, eu sei que se eu apertar aquele botão da câmera lá que está gravando, ele vai parar de gravar. Talvez eu possa prever isso. Parei com a minha mente, foi só pensar que aquilo parou, né? Voltou. Você veja, foi só eu pensar no exemplo que ia parar e parou, viu? Isso aqui é causa e efeito, né? Entendeu? Então você precisa sempre disso. Você olha a sua vida inteira, você tenta fazer essa ligação. Por que aconteceu aquilo com aquela criança? Por que aconteceu aquilo naquela circunstância? Essa pergunta, por quê, é a sua busca por uma causa, ou por várias causas, por um conjunto de causas. Em geral, é um conjunto de causas que determinam um efeito qualquer, um fenômeno qualquer. E, por exemplo, o que a gente chama de acaso? É quando eu desconheço esse conjunto de causas. Por exemplo, eu jogo uma moeda para cima agora e pergunto a vocês, vai dar cara ou da coroa? Mas se você tiver que escolher não uma, vai dar cara, uma delas apenas. Você não consegue prever. Você diz que houve um acaso. Mas esse acaso não é casual, mas não é ausência de causa. É que eu desconheço o conjunto de causas que leva a moeda a cair do lado. São muitas causas. É o vento, a forma que eu joguei, a velocidade que eu dei. São tantas causas que eu não consigo saber exatamente qual o efeito que vai dar.
Isso a gente fala que foi o acaso. Em filosofia, o acaso não é que não tem causa. Existem dois conceitos de acaso em filosofia. Há o conceito de acaso como a ausência de causa, que é o que Kardec fala no livro dos Espíritos, quando fala que nada, não existe o acaso. O acaso no sentido de ausência de causa. Esse acaso não existe porque tudo tem causa. Mas quando eu desconheço o conjunto de causas, eu digo que houve foi por acaso. Ah, por que aquele copo caiu? Ah, foi por acaso. Porque você não sabe o conjunto de causas que levou aquilo. Por que a moeda deu cara ou coroa? Foi por acaso. Olha os jogos do azar. Você fala que foi por acaso, no sentido de que você desconhece o conjunto de causas. Ele é complexo demais e você não sabe esse conjunto de causas. Não, exatamente. O nada seria um efeito que não é causado. Para Kardec não tem. Kardec é um cientista. O princípio de causa e efeito para ele é muito importante. Então, o nada não faz sentido. Do nada não tem propriedade. O nada não causa. Não é causa de nada. Para Kardec isso não faria sentido. Você sempre tem uma causa. Depende do que eu estou falando. Claro, se você pega um ateu materialista inteligente que usa a palavra acaso, não no sentido absoluto de acaso, de ausência completa de causa, mas no sentido de que o conjunto de causas é muito complexo, sim. Então você vai pegar filósofos materialistas que vão dizer, quando você está jogando roleta, é por acaso que deu vermelho, 8, preto, sei lá, não sei jogar roleta, nem sei se tem número e tem cor, né? Deu lá o negócio. Então você diz que foi por acaso que deu, porque você desconhece o conjunto de causas. Você pode conhecer uma ou outra, mas não conhece o conjunto delas que daria o resultado. Então, essa é importante. Se um bom materialista ou ateu que conhece a distinção entre a noção de acaso absoluto e o acaso relativo que obedece ao princípio de causalidade, aí sim, esse cara, quando diz assim, olha, por acaso que aquilo aconteceu. Por acaso significa que não teve causa, mas que não conhece o conjunto de causas. Ok? Ok. Eu estou seguindo a obra Gênesis de Kardec. O texto kardeciano, a fixação de data futura, é melhor você não acreditar nela. Porque é a incapacidade de você fazer essa previsão, dada o conjunto enorme de variáveis. Somente Deus o sabe. Claro. Então, é o argumento que Kardec dá. Eu não sei de outros autores. Eu estou citando o que Kardec coloca. Vou repetir, talvez, a pergunta dela, por causa da gravação. Ela perguntou dessas previsões de datas que acontecem, do que vai acontecer no futuro. Então, é nesse sentido que Kardec coloca. É melhor você, essas datas que dependem das escolhas morais das pessoas, é muita variável para você ter controle sobre o que vai acontecer. Muito bom. Ok. Na verdade, muito boa a sua pergunta. Eu sugiro que você leia a Gênesis junto com a primeira parte dos Espíritos, na parte da Gênesis. Aquela parte que trata da Gênesis, você volta a reler a primeira 75 questões do livro dos Espíritos, ligando a essa obra, e a revista espírita na parte dos temas. Quando você pega um tema aqui, você busca na revista espírita os textos que tratam desses temas. Ah, sim. Você pode usar o site ipak.com.br, que é o Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, onde as obras estão ligadas entre si. Então você pode entrar no primeiro capítulo da Gênesis, que lá ele indica questões de O Livro dos Espíritos e outros textos de Kardec na revista espírita que ajudaria você a estudar a obra Gênesis. Só Kardec. O site do IPAK só tem Kardec. A gente fez a opção de botar as obras de Kardec ligadas entre si. Não tem outros autores.
Então, a nossa intenção foi ajudar as pessoas a entenderem o pensamento. Não que eu não goste de outros autores, não que a gente não queira estudar o autor, não é isso. É que a gente fez essa escolha, foi uma opção. O objetivo nosso é explicar Kardec. Às vezes as pessoas me perguntam pelo Brasil, mas por que você só explica Kardec? Porque eu escolhi esse meu objetivo. Bom, já não estou dando conta desse. Vou falar da nossa editora, da Moviltar, que é uma editora que estamos colocando os nossos DVDs explicando Kardec, os nossos livros que explicam Kardec. Então, uma editora voltada a explicar Kardec. Então, lá, Moviltar, Mobilta. Tem pessoas que falam Mobilta, não, Moviltar, que é italiano. Moviltar é uma palavra italiana que significa nobreza. Eu queria noblesse em francês, era a minha escolha. Mas noblesse em francês já estava no domínio comprado. E hoje, você quando vai escolher uma marca, você tem que tomar cuidado com o domínio. Então a gente acabou, como a gente é descendente de italiano, a gente também resolveu fazer uma homenagem à Itália, escolhendo o Noviltà. É isso mesmo, o Márcio está lembrando. Tá vendo? Ele está querendo que a gente fale. Né? A gente está explicando o livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. E também temas das outras obras. Primeiro a gente está explicando o livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. Depois a gente tem palestras. Tem lá um seminário sobre liberdade e livre-arbítrio, em que eu explico as diferenças. Liberdade e livre-arbítrio, que é isso. Aí tem um seminário que eu explico a diferença entre desejo e vontade. O que é desejo, por que vontade? Qual a importância dessa diferença? Porque Kardec fala que os espíritos bons são aqueles que desejam o bem. Então a gente tem que explicar as diferenças entre desejo e vontade. Tá bom, ele quer que fale até dessas coisas, passa cartão, sim. Isso é trabalho da diretora lá da Moviltar, não do Cosme aqui. O Cosme é o autor da Moviltar, a diretora é a dona Lídia. Né? Eu sou só um autor, tem outro autor também, que a gente está tendo autores, mas com esse único objetivo, explicar a obra de Kardec. A gente tem pessoas que nos mandam, às vezes, sugestões de livro para a editora, mas o nosso foco é esse. É só explicar as obras de Kardec. Tem que ser esse o foco. Se o indivíduo propuser uma obra que explique a obra de Kardec, a gente avalia e vê se bota na editora, mas o objetivo é esse. A gente restringiu o objetivo para não ter que dar conta de tanta coisa. Já não estou dando conta de explicar Kardec. Só para vocês terem uma ideia, para explicar o livro dos Espíritos, a gente acabou de fazer o planejamento, serão apenas 172 DVDs de uma hora. Só o livro dos Espíritos, fora os outros temas. A gente está nos 36, ou 37, ou 38, eu não sei, a editora que sabe. Ainda faltam 130 e poucos para a gente. A gente está na pergunta, nem lembro mais quanto estava, 300 e alguma coisa. Tem que chegar a 1018 itens para poder concluir o processo de explicar a aula de Kardec. Ok? Alguma pergunta? Vamos lá. Está respondida a sua ideia de como estudar? Eu acho que estudar Kardec é ficar lendo Kardec, ligado entre si. Kardec é autoexplicativo, essa é uma vantagem. Kardec se explica. Tá? Claro que tem sutilezas filosóficas que você pode usar os filósofos para te ajudar a entender Kardec. Isso é importante, ok? Eu sempre digo, os filósofos nos ajudam muito. Eu só fui aprender a ler mais Kardec com a ajuda dos filósofos. Porque os filósofos, eles abordam temas que nos ajudam a estudar a obra de Kardec. Ok? Mais alguma? Ainda temos 15 minutos. Sim. Será um prazer. A gente encontrando uma vaga na agenda, a gente. Né, Márcio? Você não lembra, a gente marca. Né? Não sei, depende do interesse. E aí eu acho que esse é o caminho legal. Quer dizer, eu sempre dou uma seguinte sugestão àqueles que me acompanham. Kardec tem 22 livros.
2 horas por semana, um grupo de estudo, nem em algumas vidas nós vamos dar conta de estudar os 22 livros. Então, eu sempre sugiro, eu sempre gosto quando as casas ficam estudando a obra de Kardec, porque é muito pouco tempo, 2 horas por semana. Se você tentar ler muita coisa, você não vai aprofundar. O tempo é muito curto. 2 horas por semana é muito pouco tempo. Então, eu fico feliz quando eu recebi o convite, porque é um grupo que está estudando Evangelho. Vocês vão gastar quantos anos para isso que eu tive? 2 horas por semana, eles estão estudando sequencialmente ou por tempo? Página a página, vão ficar. Eu me recordo a primeira vez que coordenei um trabalho do Livro dos Espíritos foi na Cidade de Marília. Para a gente terminar, foram mais de 5 anos. Para terminar a primeiro estudo. Quando a gente terminou, a gente voltou novamente. Outra coisa. É isso aí. Então, aí você aproveita esse tempo para ler o autor mais claro. Kardec, para mim, é o mais claro, é o mais profundo e que não se contradiz nunca. Então, você tem certeza que você, ao estudar Kardec, você vai ter uma visão da doutrina completa e, ao mesmo tempo, sólida. É muito comum, a gente costuma dizer na academia assim, por exemplo, se você quer estudar física, você vai pegar um bom autor que explica, por exemplo, uma área da física chamada mecânica clássica. Um bom autor que você entra e estuda mecânica clássica com ele. Você tem uma boa compreensão daquilo. Se você ficar lendo 1000 coisas, num grupo de estudo você se perde. Em casa você lê quantos quiser, porque aí se você tiver 2 horas por semana, você transformar em 30 horas por semana, em casa você lê. Mas lembrando que num grupo, você focando, você vai ser mais produtivo, porque é muito pouco tempo. Você certamente viveu com um grupo dele, vai ficar aí alguns anos para vocês terminarem essa obra admirável que é a obra de Gênesis. E como eu já mostrei um probleminha aqui na tradução, eu sugiro que vocês leiam, durante o estudo de vocês, usem mais do que uma tradução. Não, a gente tem uma revisão junto com o professor Chibene, da Unicamp, que fez a revisão, eu ajudei, eu fui um ajudante. Está no site do IPEAC. Então, se você entrar lá no site do IPEAC, no Livro dos Espíritos, na parte de estudar as perguntas isoladamente, a lá já está revisada. Não para baixar a obra para baixar lá são as obras das editoras. Mas para você entrar no link lá, Estude Online, para você estudar, cada pergunta separada da obra, ligada ali, está corrigida a tradução. Então, é uma revisão da tradução do Livro dos Espíritos. Ali você vai poder. Mas mesmo assim, eu recomendo que você use mais que uma tradução. Porque mesmo quem revisa está fazendo uma leitura, uma interpretação. Você pode ter ainda algum cochilo, alguma escolha equivocada. O melhor caminho é usar mais do que um tradutor. E na dúvida vai para o original. Mas usa mais que uma. Eles pegam a Gênesis, tem aí 3, 4 traduções. Pelo menos alguém ter dentro do grupo. Não precisa todo mundo ter, mas pelo menos alguém ali vai checando. Enquanto alguém está lendo um livro, numa tradução, o outro vai acompanhando para tirar alguma dúvida que possa ter de sentido de interpretação. É uma outra recomendação que o grupo de estudo acompanhar. A gente faz isso, acompanha com outro tradutor, a pessoa vai olhando, olha, parece que mudou muito aqui, aí se discute. É uma forma de aprofundar o texto, a gente vê com mais profundidade. Bom, você tinha falado do capítulo do caráter, não dá, né? O relógio não dá. É o capítulo que eu diria que vocês têm que debruçar muito tempo. Esse capítulo foi tão importante que Allan Kardec escreveu esse capítulo a primeira vez no formato de artigo. Ele escreveu um artigo, publicou na Revista Espírita primeiro, colocou para discussão antes dele virar o primeiro capítulo da Gênesis. Então foi um artigo muito discutido por Kardec, foi um artigo muito denso, muito rico, muito profundo, onde ele vai discutir como o Espiritismo surgiu. E ele vai mostrar que o Espiritismo ele foi produzido a 4 mãos. Ele é obra dos Espíritos e dos homens. Então isso ele vai deixar claro. É uma ciência que tem, diferentemente das ciências materiais, que é construída só pelos homens, a ciência espírita ela tem uma construção dos Espíritos e dos homens. E Kardec é a peça-chave disso. Então ela tem uma dupla construção.
Os espíritos transmitem as ideias, os pensamentos, os princípios. Mas os textos que Kardec apresentou é trabalho de Kardec. Se você pegar os 22 livros, separar o que é texto de Kardec, o que é texto dos espíritos, a relação é quase que de 80 para 20. 80% é texto de Kardec, 20% texto dos espíritos. Não quer dizer que as ideias que estão no texto de Kardec não sejam dos espíritos. Esse é um desafio. Kardec é um espírito muito evoluído. A gente fez um seminário agora aqui, acho que o Márcio sabe o que a gente fez. Está também no nossa relação de seminários, quem é Allan Kardec? Então a gente mostra que Kardec é um espírito. Está também? Sobre Allan Kardec. Então lá a gente tenta falar quem é esse espírito admirado. E para nós é o espírito que melhor entendeu Jesus, e que melhor compreendeu o pensamento do Cristo. Por isso ele dava forma. A forma textual era dele. Por isso ele corrigia até texto dos espíritos. Você vai encontrar na revista espírita textos na íntegra, ditado pelo espírito. Você vai encontrar isso lá. Você pega uma mensagem que está na revista espírita, você vai no Evangelho, ela foi reproduzida no Evangelho. Você compara, ela é diferente. Tem frases diferentes, tem alterações. É Kardec mudando a forma. Ele conseguia, ele tinha essa capacidade de dar uma forma mais adequada. Depois ele se metia aos espíritos, ficou bom, mas ele era muito mais hábil para tirar as interferências do médium, do meio, que sempre interfere no processo de comunicação mediúnica, como ele vai mostrar em muitos médios. Toda a comunicação mediúnica sofre a interferência do médium e do meio. Então ele tinha essa habilidade de fazer essa limpeza. Você pega, para dar um exemplo concreto, o livro dos médios, no capítulo das dissertações espíritas. Chega em casa, livro dos médios, capítulo das dissertações espíritas, você vai encontrar lá uma mensagem que começa assim: venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazemos a verdade e dissipar as trevas. Essa mensagem está lá no Evangelho Espírito, no capítulo 6, do livro Advento do Espírito Verdade, Advento Consolador. Você vai encontrar isso lá. Esta mensagem você compara as duas. Você compara com o que está no livro dos médios com o que está no Evangelho. Você vai ver pequenas alterações. Vale a pena comparar para você ver como Kardec limpava o texto, melhorava o texto. E esse texto era de Jesus, ditado pelo próprio Cristo. E Kardec melhora o texto. Lembra a influência do meio, tem várias mensagens que de verdade Kardec melhora. Lembra, a mensagem é um processo de comunicação. O processo de comunicação depende do médio, do meio, uma série de interferências. E Kardec coloca um pensamento mais limpo. Então você compara e fica, meu Deus, como ficou mais bonito o pensamento. Mais preciso, mais... tirou uma palavra redundante, tirou alguma coisa. É lindo você fazer essa análise. Você aprende como Kardec conseguia melhorar os textos. A ideia está lá, a ideia-chave está lá, mas ele melhorava o texto. Não, através de médios. Foram vários médios na Sociedade Espírita de Paris, em outros lugares da França e da Europa, que receberam mensagens de verdade. Vários. A Sociedade Espírita de Paris teve inclusive um médium que no começo recebeu, depois brigou com Kardec, saiu da sociedade, porque Kardec começou a recusar as mensagens de verdade que ele recebia. A mesma assinatura, a mesma coisa, Kardec recusou, porque as mensagens começaram a ficar muito ruins. E ao recusar, ele não gostou da ideia, ele saiu, fundou a sociedade, brigou com a Sociedade Espírita de Paris. E era um dos médios que recebeu o Espírito de Verdade na Sociedade de Paris. Então, vamos falar, médium é carteiro. Não confundir médium com o autor da mensagem. O médium nem tem o mérito, nem o demérito. O médium que recebe o Espírito imperfeito e dá uma mensagem, ele é um demérito para ele, porque ele recebeu o Espírito imperfeito que chegou lá e escreveu um montão? Não. Como também não é mérito para ele ter recebido. Médium é meio. Eu dou sempre o exemplo do carteiro, é um carteiro que leva uma carta-bomba
ou o carteiro que leva uma carta de amor, ou uma carta importante que vai transmitir a teoria da relatividade, como Einstein postou no correio para mandar para ele, o carteiro tem algum mérito disso? Não, a gente ainda não entendeu o papel da mediunidade. Por isso que Kardec nunca botou o nome no médium. Botava a inicial, se você vezia um pequeno sobrenome. Ah, não, porque ele dizia, o médium é médium, meio para. E a gente não tem que separar isso. Você pode ter um médium extraordinário e ele quando está recebendo um espírito obsessor numa reunião de desobsessão, ele é demédio para ele? Não, ele se preparou para receber aquele espírito numa reunião de desobsessão. Ou ele recebeu a psicografia de um espírito imperfeito, cheio de erro em português, porque é um jovem que desencarnou e que escrevia daquele jeito. O médium, quanto mais fiel ele é ao tipo de espírito que está comunicando, se ele recebe a mensagem do espírito perfeito, ele não pode deformar o pensamento dele. Do mesmo jeito que quando ele recebe a mensagem do espírito, Kardec vai dizer, esse é o médium mais seguro. É aquele que interfere o mínimo possível na mensagem. Então, é o processo de interferência, ele interfere menos. Esse é o médium seguro, mas depende da mediunidade. A gente aqui tem que voltar a ler o livro dos médios para entender que a pessoa pode ser uma pessoa boníssima, extraordinária, e receber um espírito imperfeito, não é médico para ela. Ela se prestou naquele momento para isso. Ou um espírito imperfeito encarnado receber Jesus, de verdade. Kardec vai dizer que espíritos superiores também se comunicam a partir de médiuns que têm seus defeitos. Por que não? Senão eles não se comunicariam. Vai achar um médium perfeito na Terra, ele não vai achar. Você não vai achar médiuns que têm o domínio completo das emoções em qualquer lugar. E mesmo esses médiuns, se estão recebendo um espírito imperfeito, a mensagem vai ter a imperfeição do espírito, não é ele o autor. O médium não é o autor. Ele não pode ser responsabilizado quando a mensagem que ele recebeu é ruim. E nem tem o mérito quando a mensagem que ele recebeu é boa. Não é dele, não foi ele que escreveu. Okay? É diferente, a gente tem que respeitar o médium e não fazer mérito ou demérito de acordo com a mensagem que ele recebe. Alguém aqui? Outro grave equívoco, porque o Kardec mostra algo muito especial. Os bons espíritos nunca dispensam o nosso raciocínio, as nossas decisões. Eles nunca decidem por nós. Primeiro, as decisões cabem a cada um de nós. Nós podemos pedir conselhos e orientação, mas eles nunca vão decidir por nós. Eu me recordo uma vez, conheci uma casa espírita que até, como seria a obra, a pintura, o prédio, eles ouviam os espíritos. Claro, um espírito bom nunca se mete nessas coisas. Os imperfeitos se metem em tudo. Tudo. Se você perguntar para um espírito imperfeito, qualquer coisa ele vai dizer. Erasmo diz assim, evoca uma pedra e a pedra responderá. Se você evocar uma pedra, a pedra responde. Um espírito perfeito se passa pela pedra. Então, as pessoas que fazem isso estão abrindo mão daquilo que lhes compete. Elas deveriam estudar o livro dos médios, no capítulo, no item especificado das perguntas que se podem fazer aos espíritos, um item extraordinário que Kardec discute com detalhe, mostrando o que eu tenho o nome de aos espíritos. Então, muitas coisas que eu quero perguntar de aconselhamento não é plano meu, não vou perguntar isso tudo. Eu vou casar ou não vou casar, vou pintar de preto, de branco, vou fazer a série assim, uma colar. Então, os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os inferiores se ocupam. Se eu insisto, diz Kardec, vira alguém. Kardec tem uma passagem na revista extraordinária, em que ele quer evocar um espírito, sempre para evocar, ele primeiro ouviu o anjo guardião, do médium. O anjo guardião do médium é o que melhor se comunica, então é fácil. Eu evoco o anjo guardião do médium, que é o mais ligado ao médium, e quero saber, posso evocar? E um dia o Kardec evoca o anjo guardião do médium, que era São Luís, que também era o presidente da Sociedade Espírita de Paris. E Kardec pergunta a São Luís, queremos evocar esse espírito, não lembro agora exatamente qual era o nome do espírito que ele queria evocar. E São Luís diz, não é possível. Não pode. Ele não tem condições de ser evocado. Agora ele não poderia atender. Kardec fala, tá bom, vou evocar assim. Veio o espírito e Kardec, quando Kardec estava conversando, Kardec percebe que não era aquele. Aí São Luís ele não disse que ele não poderia.
Você chamou, veio outro lugar. Você insistiu e ouviu, veio alguém. Sempre tem um espírito disposto a se comunicar. Mas, veja, por que Kardec evocou? Porque ele queria nos ensinar que essa não pode evocar, não é a proibição. Não existe proibição em ciência. Em ciência existe causa e efeito. Você é proibido de tomar sulfúrico? Não. Você é proibido de detonar uma bomba atômica? Não. Causa e efeito. Não é que tem uma proibição. Deus me proíbe de evocar, e se eu evocasse, eu seria punido por Deus. Não, não é isso. Tanto é que Kardec evocou. O que São Luís mostrou o seguinte: não pode. Por que eu pergunto? Porque eu quero fazer da reunião o mais proveitosa possível. Não adianta eu evocar alguém que eu quero falar com ele e ele não pode vir, eu vou perder meu tempo. Por isso que Kardec nunca fazia uma invocação irresponsavelmente, sai evocando qualquer um. Isso não existe em Kardec. Ele sempre consultava o anjo de guarda, ou o dirigente espiritual. Podemos evocar fulanos? Pode. E Kardec ia perguntar por quem, qual o médium e quando. Pode ser hoje, por este médium. Então, essa lucidez de transformar a reunião em algo produtivo, que desse como resultado. E não algo que você não tivesse resultado. Então, esse cuidado é sempre teve, de tirar o máximo proveito de uma reunião. Então, quem fica conversando com os espíritos para tudo, tem que ler lá o capítulo das perguntas que se pode fazer. Você vai descobrir que as perguntas que realmente você deveria fazer, você não está muito preocupado em fazer, não. São aquelas que dizem respeito à sua reforma íntima. Essas são as mais importantes. E essas a gente não quer, não. A gente quer aquelas perguntas que resolvam nossos problemas sociais, materiais. Aquelas que dizem respeito a como eu vou fazer para enfrentar esse problema que eu tenho. Isso é egoísmo? É, você é egoísta, cuide do seu egoísmo. Ele não quer ouvir isso, não. Essas são as perguntas mais importantes, aquelas que dizem respeito ao nosso progresso moral. Aí os bons espíritos se manifestam. Mas se eu quero essas perguntas para resolver a vida material, pode se preparar que vai vir espírito perfeito para vir da sua casa. Ele vai dizer qualquer coisa e depois ficar rindo de você. E você acreditando. Por essa decisão, ele mandou eu fazer isso, aquilo, outro. Corra o risco. O problema seu, causa e efeito. Ok? Gente, passamos. Passamos da hora. Temos que respeitar a hora. Então, gente, olha, muito obrigado por vocês. Eu fico feliz de estar aqui. Quero agradecer a vocês de coração. E como eu sempre digo, vamos estudar Kardec, para compreender Kardec e, acima de tudo, para viver Kardec. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Uma boa noite. Podemos encerrar? É um prazer. Eu brinco, eu oro mais que freire em sexta-feira da paixão. Sempre. A prece é uma terapia fundamental que a gente tem que fazer sempre, em todas as circunstâncias da vida, pedindo aos bons espíritos a inspiração sempre, né? Vamos então agradecer a Deus. Senhor Jesus, querido amigo, caros espíritos bons, protetores dessa casa, queremos agradecê-los por esses momentos tão especiais. E aqui estamos estudando o pensamento de Allan Kardec. Que possamos sair daqui com essas ideias em nosso mundo interior. E que saibamos, ao chegar em nossos lares, entrar em sintonia com os nossos anjos de guarda, aprendendo com eles, a botarmos em prática os ensinamentos espirituais. Que o pensamento de Kardec não se transforme em letra morta em nossos corações. Que a gente possa vivê-los na nossa intimidade, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, mostrando para nós mesmos que vale a pena viver o Espiritismo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e nos despeça em sua paz. Muito obrigado.